pessoal. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, sejam todos bem-vindos nesta manhã abençoada. Bom dia. Bom dia, queridos irmãos. Que a paz e o amor do Cristo esteja no coração de todos nós. Muita paz. Bom dia a todos, muito bom dia. A Aldinha parece que caiu, mas já voltou, então eu tenho certeza que ela daria um bom dia lindo, bem feliz, bem alegre, com aquele sorriso que cativa tanto o nosso coração. Vamos nossas reflexões de hoje, no texto de hoje, que hoje nós temos o Vinha de Luz, capítulo 38, né? Um trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ao versículo 32, que ele fala assim: antes sede uns para com os outros benignos. E o Emmanuel vai comentar: grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem, habitualmente, num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vitens, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam à justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? O que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outros tempos, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Muito bem. Obrigado, Patrícia, porque eu já coloquei aqui mais coisa que eu devia ter. Eu achei que eu fazia 2 vezes, mas só fiz uma. Vamos lá, isso mesmo. Antes eu queria comentar com você sobre essa questão da ideia da palavra servicinhos. A Alda comentou, né, e depois anteriormente já tinha o Fausto comentado, mas ela tocou num ponto que eu acho muito interessante, é o fato da palavra servicinhos, que atualmente em nosso meio, no nosso trato de linguagem, né, com suas codificações, com suas conotações, sempre já carregamos a ideia de servicinhos como algo menor. O diminutivo que nós usamos em português, eles têm 2 conotações, como algo pejorativo, né, como algo carinhoso, né? Quantas vezes você já ouviu um amigo falando, vamos tomar uma cervejinha? Olha aí, umas cervejinhas. Ele fala que você gosta, a questão é tão boa que ele já fala de forma carinhosa da cerveja que é tomar cervejinha, né? É que a gente fala assim, meu benzinho, meu chuchuzinho, né? Tudo que a gente quer dar uma ideia de algo carinhoso, né? Meu bebezinho, né? Meu amorzinho. Mas tudo que a gente quer falar também, e que tem uma conotação pejorativa no diminutivo, a gente fala, isso é um carrinho, né? Isso aí é um servicinho, vale nada. Servicinho barato, né? Que mais?
nós fizemos exercício aqui de memória, nós vamos lembrar de uma série de palavras cuja aplicação no diminutivo, né, tem uma conotação pior. Isso é coisa de homenzinho, gente, pessoa de baixa estatura moral, né? Tudo que se refere ao pequeno tem a conotação negativa quando a gente quer menosprezar. E, normalmente, esse menosprezo está na boca de quem se refere a ele. Aqui, acho que o Emmanuel traz a ideia desse servicinho, não como um aspecto de algo pejorativo, mas como algo de pequena monta. Mas tudo que a gente fala que é pequeno, né, a gente precisa ter uma referência do que é pequeno. Já viram aquela expressão, em terra de cego quem tem olho é rei? Em terra de anões quem tem 1,5 metro é gigante. Né? Então, assim, toda coisa que é dita pequena ou grande tem que ter um referencial. Né? Acredito, e pelo texto que Emmanuel vai falar, que Emmanuel coloca a ideia de servicinho associado a essa passagem. Antes, sede uns para com os outros benignos. Né? É muito interessante como é que ele fala servicinho e ser benigno. Né? E depois no texto ele vai esclarecer isso sobre as necessidades, talvez vaidosas da nossa parte, de realizarmos grandes obras sob o ponto de vista daquilo que apreendemos, que, comparativamente, como que é uma grande obra. Sem termos a necessária humildade. Então, nós vamos aqui, ontem até nós reflexionamos sobre isso, sobre a questão da humildade. Então, vamos entender isso. Primeiro, esse servicinho do qual Emmanuel coloca o título para poder reflexionar a respeito da passagem como servicinhos, é trazendo como uma coisa verdadeiramente pequena. Pequena à luz das grandes obras. Né? À luz das grandes obras que nos chegam por entendimento. Mas tenhamos, então, humildade, e humildade aí sob o ponto de vista de saber exatamente onde estamos, ou termos a divina clareza de percebermos o local em que estamos, ou a nossa real dimensão. Né? Nós temos a tendência de achar que nós somos melhores ou piores do que aquilo que realmente somos, né? Eu brinco quando a gente falava trabalhar com um ator ou com uma pessoa que não tinha vivência de palco, pedia-se para interpretar alguma coisa, ele se supunha incapaz, estabelecia para si um limite e só conseguia trabalhar. Eu imagino que a Kátia deve ter essa vivência também no que se refere ao trato da voz, né? Imagina que ela só possa trabalhar segundo aqueles limites e não se permite ultrapassar para outro limite. Talvez essa pessoa necessite de ajuda de um profissional, no caso da voz, uma fonoaudióloga, né, para humilhá-la. Olha que coisa bonita. Mas, puxa, mas humilhá-la, sim. Ajudá-la a humilhar-se. Olha que loucura. Ajudá-la a ver o real lugar onde ela está. Então, a conotação de humilhar, né, ou a pessoa auxiliar a pessoa a humilhar-se, que só humilha, você mesmo se humilha, né? Entender o real lugar onde ela está. Então, eu imagino, né, Kátia, você desculpa seu avanço aí na sua área, que a pessoa que está cantando ali muito timidamente, e a Kátia com os ouvidos treinados que tem, percebendo os erros que ela comete de respiração, de aplicação da voz, de uso da caixa ressonância, né, de ressonância da boca e da localização de onde é que está o som. Eu fico imaginando algumas coisas, ela trabalha e a pessoa entende que, na verdade, não é que ela canta bem, é que ela estava usando maus recursos, ela não estava no lugar certo. Coloca a ajuda a humilhar-se a colocar no lugar correto. Aí ela passa a se entender e sabe, não, meu limite não é aqui, é aqui. Ou muito mais, eu nem sei onde está o limite, eu reconheço o lugar em que estou. Né? Então, quando ele chama para servicinhos, é que a gente fala assim, né, quando eu ganhar na loteria, no Mega Sena, eu vou construir 30 orfanatos, eu vou abraçar um monte de gente, eu vou tirar esse povo todo da rua, eu vou dar comida para todo mundo todo dia, mas eu estabeleci um condicionante, porque eu sou tão grande que eu não consigo fazer coisa pequena, eu só faço coisa maravilhosa. Né? Eu estou na ilusão, eu não tenho a humildade de entender o lugar que estou e me agarro, uma posição ilusória, e onde eu estabeleço condicionantes para fazer algo de grandioso no qual eu suponho pertencer.
Eu tenho a ilusão de pertencer a uma casta, a uma capacidade, a uma amplitude da qual, de fato, não pertenço. Então, eu estabeleço condicionantes para me desculpar de que eu não esteja lá. Ah, se eu tivesse tempo. Ah, porque eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, você ia ver, eu ia fazer sopa todo dia. Se eu tivesse tempo, eu ia sair, ia lá visitar a Cotinha, tadinha da Cotinha. Tia Cotinha, você conhece a Cotinha? Oh, meu Deus, eu rezo tanto por ela. Está lá sofrida no hospital. Mas não tem tempo para visitar, menino. Precisa ver. Então, como é que é, Maria? Ah, você desculpa, dá licença, que está na hora de eu fazer unha, fazer hidratação do cabelo. Eu faço assim, chocosamente, né, dizendo comparação a tia Cotinha com fazer unha, porque fazer unha é importante, hidratar o cabelo também é importante, mas não é importante essa pessoa visitar a tia Cotinha. Para isso ela não tem tempo. O tempo que a gente dedica a alguma coisa tem a ver com a importância que a gente dá à coisa. A figura em questão aqui, eu a representando, e às vezes eu estou representando a mim mesmo em várias circunstâncias, né? Eu estou dando importância à imagem de preocupação que eu quero passar, né? A essa posição ilusória em que eu estou, ilusória, assim, que eu construo ilusão, de sensibilizar quem está me escutando, dizendo que eu rezo muito para a tia Cotinha, e que eu queria ter tempo, que me sinto absolutamente justificado, mas eu criei uma imagem ilusória. E nada de bom se constrói sobre ilusão, né? Quem tiver ouvidos de me ouvir, vai entender isso de mim, né? E digo assim, muito justificadamente, afinal de contas, eu sou um homem provedor, uma mulher provedora, seja como for, eu não tenho tempo, né? Na verdade, eu não tenho valor nessa ação, eu não me disponho a ela, né? E muitas das vezes, esse pequeno serviço de me deslocar daqui, ou pegar no telefone e ligar para a tia Cotinha para saber como ela está, eu não estou comprando os remédios dela, eu não estou indo lá todo dia para limpar provavelmente a fralda dela, ou dar um banho nela, a tia Cotinha que está, né, que é uma pessoa muito importante na minha vida, né? Mas sequer os pequenos serviços que, às vezes, me reconhecendo como uma pessoa que ainda estou no meu aprendizado, eu me disponho a fazer. Quando eu comentei com um amigo, falando sobre a questão de pequenos serviços, que é muito interessante, eu tenho uma amiga, aliás, eu queria mandar os parabéns para a Cris, minha esposa, que faz aniversário hoje, parabéns para ela. Eu ia falar de um pequeno servicinho para ela, parabéns, coisa minha companheira querida, minha esposa maravilhosa, que eu ajoelho em milho todo dia agradecendo ela participar da minha vida e eu poder participar da vida dela. Mas eu estava falando exatamente dela. Ela, assim, uma pessoa que trabalha muito, atende muito, muito estudiosa, eu admiro profundamente, além de amá-la, né? Há uma admiração muito grande que tem para ela, mas duas coisas que eu mais admiro nela é exatamente as disposições que ela tem dos pequenos serviços. Então, é muito interessante. Alguns pacientes dela, assim, eu fico olhando e falo assim, meu Deus do céu. Ela conversa, ela ouve, sabe? Além do que seria o aspecto profissional, né? Mas o mais interessante é, assim, que todo dia, todo santo dia, ela fala com a mãe dela, que mora no interior. E, independente de como ela esteja, às vezes ela está muito cansada, muito estressada, porque tem umas questões que envolvem determinados pacientes, enfim, a vida nossa é toda cheia de informações que nos estressam, né? E que às vezes a gente não está de bom humor, às vezes está muito cansado, mas ela jamais conversou com a mãe dela, que às vezes não fala muito não, só fala boa noite, eu amo muito a senhora, eu te amo muito, minha filha. A mãe dela já tem 88 anos, né, 89. Eu também te amo muito, minha filha, e tal. Fica com Deus, boa noite. Só isso. Não passa de alguns segundos a ligação. Não que ela não quisesse, se eu dispusesse a falar com a mãe que é muito resumida, mas gosta de ouvir. Então, todo dia, independente do estado emocional que ela esteja, ela jamais deixou de falar com a mãe através do zap com imagem, né? Ela está sempre com um sorriso, sempre, mamãe, um beijo, durma bem, com todo carinho, está tudo bem, sentiu-se bem? Eu senti assim, mamãe, se cuida, toma tal remédio, eu vou olhar com a moça que toma conta dela, mas normalmente é só isso, boa noite, mamãe. Todos os dias, de segunda a segunda. Também todos os dias, de segunda a segunda. Um pouco mais cedo ela conversa com o irmão dela, que mora com a mãe dela, nesse interior, que é um moço que tem lá suas dificuldades, já tem 60 e poucos anos. E como é que você passou? Dormiu bem? Se alimentou direito? Todo santo dia.
É um pequeno serviço que não custa muito, mas é um serviço de uma magnitude de amor impressionante, porque aquele servicinho, e aí não há conotação, em que o valor que ela tem no bem cuidar, no tratar da responsabilização que ela tem com esses dois entes queridos, né? Está entendido que o que é necessário ser feito, o necessário para poder ampará-los neste momento, não é se arrebatar e se atirar largando todos os seus compromissos aqui. Vocês me desculpem, eu estou em obra aqui em casa. Está fazendo muito barulho aí, gente? Está dando para ouvir? Como é que está aí? Tá ruim, né? Obrigado, meus amigos aqui. Mas ela não tem que se avorar, se atirar num carro, ir lá e agora eu vou... Não, as coisas estão sob controle nesse sentido, mas o serviço necessário é esse. Ligar, conversar um pouquinho com ela. Você tomou seu remédio hoje, tá? Olha, não esquece, sabe? Durma com Deus, durma bem, né? Basta isso. Esse é o pequeno serviço. Ela faz outras coisas, faz, mas esse é o pequeno serviço. Esse serviço, ninguém sabe dele. Eu estou contando para vocês. Quem sabe? É a mãe dela, o irmão dela, e ela e eu, que estou do lado dela, claro, né? Mas ela faz esse serviço, esse pequeno serviço, esse servicinho, porque ela está sendo benigna com o outro. Eu não estou dizendo que a Cris assim, é uma pessoa, uma santa do outro mundo, é absoluto. Mas esse serviço está na estatura do amor, no valor que ela tem. Ela tem tempo para isso. Ela tem tempo para isso porque ela tem valor disso. Ela dá valor a esse contato. O servicinho, que eu acredito que o Emmanuel vem contando, e associado, que ele fala antes dos grandes eventos, antes das grandes realizações, antes de me enfiarmos num carro, nos atirarmos por estrada fora para ir lá, para poder dar um beijo na festa da mãe, né? Antes, como Paulo fala, sede benignos uns para os outros. E a benignitude, não sei como é que fala, e a bondade, o ato de bondade com o outro, não é necessariamente em grandes ações, nas grandes comoções. Ele é construído nas pequenas ações amorosas, nos pequenos espaços de tempo que nós consagramos em favor do outro. Esse é o pequeno ponto. Esse é o servicinho necessário. Nós falamos assim, nossa, minha cruz é de chumbo misturado com aço de joito, aquela coisa imensa, carrego. E todos olham, a cruz luz. Não é? Mas como tratamos as nossas pequenas cruzinhas, que exigem de pequenos esforços diários? Eu brinco quando eu falo do brigadeiro, como estamos tratando o nosso processo de saúde pessoal, na medida que nós somos capazes de recusar o brigadeiro que se apresenta maravilhoso à nossa frente, sabendo que não podemos avançar muito na questão do açúcar. Como fazemos com a nossa querida Patrícia, que faz o pão de queijo para os filhos, mas devido à alergia, morre de vontade e não come o pão de queijo. Pequenos serviços de cuidado. Como fazemos para aquela sogra que fala assim, lá vem o tropeço desse meu genro que atrasou. E você fala, desculpa, sogrinha querida. É o que conseguiu falar, né? Desculpa, senhora, desculpa, sogra. Vou tentar ser mais atencioso na próxima. Lá por dentro, num processo sendo trabalhado, você está assim, velho, miserento, não está vendo que eu estou abrindo, né? Claro, só. Um dia não vou murmurar, né? Sem murmurar, mas por enquanto estou no processo de aprendizado. Eu estou achando tempo nas minhas disposições para abrir mão das disposições naturais que me só de começar a falar, ai, miserenta, para falar assim, desculpa, sogra. Há tempo de dar valor a não exteriorizar talvez algo de ruim, que eu considero ruim em mim, como a exteriorização de um xingamento, de uma crítica, né? Eu dando valor no pequeno serviço de calar as indisposições que eu esteja alimentando e que eu procuro não alimentar. Isso é um pequeno serviço. Isso é ser benigno. Antes de eu carregar água na peneira para minha sogra, né? Antes desse grande ato, imagina carregar água na peneira, coisa quase que impossível,
Se eu for benigno com ela, reduzindo, com quem quer que seja, reduzindo em mim as expressões de mal-estar, a minha crítica ferina. Se antes eu só for capaz de fazer isso, tanto melhor para mim. Não é? Esse é o servicinho do qual nos falamos. Às vezes a gente fica pensando assim, servicinho é varrer uma folhinha, como o Fausto certa vez falou, falando sobre varrer, né, em que Jesus diz, sede perfeitos naquilo que fazem. Então seremos perfeitos nesse servicinho. Servicinho tem a ver na atitude que aparentemente é de pequena monta, mas que acha valor, uma disposição. Eu não visito a tia Cotinha porque eu não tenho tempo, mas tenho tempo. E tudo bem, viu, gente? Não fica achando que eu estou criticando fazer hidratação do cabelo, não, que eu adoro, nunca fiz, não, mas deve ser ótimo, né? Eu fazer unha, que é muito bom, né? Aliás, eu tenho que comprar umas blusas novas. Isso é ótimo, é uma maravilha a gente cuidar da gente, devemos cuidar da gente, assim, na minha opinião, né? É uma opinião apenas. Não estou fazendo nenhuma orientação, não. Importante que cuidemos da nossa alimentação, de nossa saúde, de nossa apresentação, todos são aspectos importantes da nossa vida, né? Agora, só vamos cuidar da tia Benigna, né? Eu ligava Benigna, no caso Benigna, da tia Cotinha, estou enganando as tias, da tia Cotinha, se houver efetivamente um espaço no nosso tempo, um espaço de valor em nós. E esse espaço de valor, ele vai ser construído por disciplina ou por cumprimento. Eu verdadeiramente me compadeço com a tia Cotinha, então acho espaço. E eu não tenho espaço porque meu compadecimento é relativo, então me forço abrindo espaço para que eu possa me sensibilizar com a situação da tia Cotinha, e aí isso passa a ser algo verdadeiro em mim. Aquela história, hoje não sou eu quem faço, é Jesus que faz por mim. Então que seja Jesus atuar através de mim. E eu entro com um servicinho pequeno de me disponibilizar apenas, mas é necessário que eu construa esse valor em mim. Porque antes das grandes ações de eu encher o carro de cobertores ou de cestas básicas para levar para as comunidades carentes que assim necessitam, que é um ato de benevolência muito bom, né? Mais importante, né? Não é mais importante. Antes, como ele disse, é necessário que eu seja benigno nas minhas atitudes, nos valores que eu atribuo nos meus dias a dia, nas escolhas que eu faço em atribuir meu tempo. Né? Ter tempo para fazer as coisas, ter tempo para escutar, às vezes, expressões que eu acho pouco eruditas. Né? Essas questões são os serviços que, quando a gente percebe, nós não estamos nos disponibilizando. Nós estamos querendo grandes atos, mas estamos esquecendo que antes dele é necessário que sejamos benignos. Antes, sede uns para com os outros benignos. Essa é a questão. Aí o Emmanuel vai fazer essas questões para ele. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades no serviço do mundo, aquilo que nós estamos falando, né? Quando eu não ganho na Mega Sena, porque eu vou te contar, né? A assombração sata que aparece. Porque se eu ganhasse na Mega Sena, você vai ver o tanto de asilo e de orfanato que eu ia fazer. Ia arrumar tudo. O Divaldo Franco, né? Ele não tinha lugar, né? Para fazer o centro espírita, eu acho que adotou 600 filhos, né? Eu lembro da nossa querida, uma amiga nossa aí, que nosso meio é bastante conhecida também, que teve 4 filhos seus e 40, e morava na favela, quando recebeu a indenização, né, porque o barraco dela ia ser desmontado, ela falou assim, esse dinheiro não é meu, então com o dinheiro que ela recebeu, ela construiu um lugar para abrigar mais necessitados, e ela morava de favor nesse lugar, era empregada doméstica. Grande massa de aprendizes queixas por vezes da ausência de grandes oportunidades. Meu Deus do céu, nos serviços do homem, do mundo. Nós estamos reclamando um reconhecimento da nossa grandeza e não grandes oportunidades. Você lembra que eu falei, para ser pequeno ou grande, há de se ter um referencial? Toda oportunidade não é grande nem pequena, é na medida e certa da nossa necessidade. Nós necessitamos ter olhos para as vê-las. Essas oportunidades. Se
a grandeza da oportunidade que nós reclamamos não se apresentar a nós tem a ver com a ilusão, nada humilde, né, quando o contrário da humildade é a ilusão de um lugar onde nós supomos estar. Eu sou bacana demais para me propor fazer servicinhos de ficar levando sopa. Eu não faço um trem desse, não. Eu sou cunhado com mais intelectualidade, com mais capacidade gerencial ou estratégica. Eu quero atender 1.000, 2.000. Eu não faço porqueira, não. Servicinho, não. Mas só que não me aparecem essas oportunidades. Olha só, olha o cara que está administrando aquele centro lá, o diretor lá o presidente daquele centro espírita. Cara, tem noção das coisas, assim, retrógrado. Eu já ouvi isso. Que não se abre, é fechado. Será que Deus, soberanamente bom e justo, deixaria ou permitiria esse negócio com tantos recursos na mão que não houvesse dentro do coração dele as disponibilidades de amor suficiente? Será que aquele dirigente espírita não se propôs aos servicinhos para ser antes benigno, antes que lhe forem colocadas as oportunidades, grandes oportunidades de serviços no mundo? Como ele se preparou? Como que ele criou em suas mãos os calos necessários para poder sentir o calor ou não das coisas e ser capaz de segurar enxadas sem que ferisse suas mãos e ele pudesse produzir ainda mais? Foi através dos servicinhos, foi através das suas disponibilidades de acordar muito cedo, descascar a abóbora, porque descascar batata é fácil, descascar a abóbora, que é duro, e nem todas as facas são amoladas, né? Ele teve a disponibilidade de escutar um morador de rua, de escutar uma mãezinha trazendo os seus problemas, que para ele entende, olha, até a razão, que ele pôde escutar, orientar e trazer um pão, dar na mão, um café com leite na mão dessa mãezinha. Quem é que fica reclamando grandes oportunidades para ser escutado? Isso é a própria ilusão de supor estar em um lugar onde verdadeiramente não está. Para que o Chico, Divaldo e tantas outras pessoas maravilhosas que nós temos como referencial estivessem no lugar que estavam, no lugar que estão, lhes foi lhes dada grandes oportunidades na medida do seu potencial e que essa grandeza das oportunidades estava muito mais na sua capacidade de percebê-las do que na grandeza da oportunidade em si. Porque as oportunidades são a medida da nossa necessidade. E a nossa necessidade e o nosso potencial de realizar é dinâmico. Quanto mais realizamos, maiores oportunidades nos aparecem, e quanto mais valorizamos essa oportunidade, ou seja, criamos olhos de percebê-las, né? Outras maiores se fazem. Porque para isso acontecer, antes nós soubemos, né? É necessário que nós saibamos perceber a importância do servicinho. É o servicinho que nos habilita. Então, os aprendizes, essa queixa tem a ver com a ilusão de si próprio, a falta de humildade. Quando eu digo falta de humildade, é a não percepção do lugar que se encontra. Ontem falávamos, nos foi dada a oportunidade, da qual agradecemos, né? Meio assim rápida, de falar sobre a questão da prece, de afastar maus espíritos. Nós estávamos reflexionando a respeito das conotações das palavras. Quando fala assim, conotação da palavra orgulho, né, que às vezes a gente acha que é uma coisa boa, tem orgulho de ser brasileiro. A gente vê propaganda o tempo todo, as pessoas falando no orgulho, como se o orgulho fosse uma coisa muito boa. No entanto, a gente percebe, né, que a gente já leu, já se estuda no Evangelho, e Kardec reforça, os espíritos nos reforçam, que a raiz dos males do mundo reside no egoísmo, na vaidade e no orgulho. E a gente fala com uma alegria, nossa, eu estou com um orgulho da minha filha que passou no vestibular e enche a boca, né? Primeiro lugar, né? Ou vestibular de medicina. Olha que coisa boa de encher a boca de falar. A gente se enche de orgulho para poder falar.
né? E acha que é uma coisa boa. Nossa, deve estar orgulhosa. Nossa, esse filho seu, você deve estar orgulhosa com ele, né? Como se fosse uma coisa boa. Aí você chega para outra pessoa e fala o seguinte: nossa, mas ele humilhou, viu? Como se fosse uma coisa ruim. Nosso caminho de aprendizado, façamos o servicinho de entender que orgulho é coisa ruim. Já foi dito. A raiz de todos os males é, né, egoísmo, vaidade e orgulho. Ah, não, esse orgulho é uma coisa boa. É um orgulho da pessoa que faz uma coisa muito boa. Estou com orgulho de ter feito realizações no campo da caridade. Não. Então você está pegando uma coisa boa para justificar uma coisa ruim. Porque orgulho é orgulho. Orgulho é uma coisa que você alimenta dizendo assim: olha, eu sou melhor, eu sou melhor que o outro. Orgulho é que te coloca acima dos demais. O que Jesus falou? Sede menor dos menores. Será que o menor dos... Eu tenho orgulho de ser o menor dos menores, tem sentido? Eu sou o mais modesta das pessoas. Olha, modestíssimo. Eu tenho orgulho de ser menor dos menores. Como é que é isso? E às vezes a gente desprende, porque de fato sentimos orgulho. A gente solta isso, mas revelamos o que se passa no nosso coração. Algum problema nesse sentido? Não, porque nós estamos no caminho de aprendizado. Tanto que o Emmanuel fala grande massa de aprendizes. Queixa, às vezes, a ausência de grandes oportunidades. Por quê? Porque eu quero estar melhor, eu quero ter grandes oportunidades de ser extremamente caridoso, mas não é qualquer caridoso, não é servicinho, não. É caridosão. Aquele ali que você olha e fala: olha lá que caridosão que está passando ali. Onde eu passar, caridade espalha, assim. Então, eu não vou ficar fazendo caridadezinha, não. Eu sou um caridoso que tem orgulho de ser caridoso. Olha, mais ou menos por aí. Não é verdade? Nos serviços do mundo. Ao passo que, o que eu estou carregando com isso? E por isso eu me requeiro, porque eu tenho uma imagem ilusória do lugar onde eu estou. O que eu preciso? Eu preciso de me humilhar. Troca humilhar eu preciso saber, conhecer efetivamente onde estou. A realidade de onde estou. No momento que eu entender onde eu estou, o que eu sou capaz de fazer, os valores que eu estou representando, né? Que valores eu estou colocando para mim, em que ponto está esse valor de ser benigno com o outro, o tempo que eu acho para o pequeno serviço, dando valor a ele, dando valor à atenção de outra pessoa, por mais que às vezes não veja, né? É que vai definir o lugar em que estou. E aí também me dará mais clareza para enxergar as oportunidades, porque Deus, na sua soberana bondade e justiça, jamais deixaria de nos apresentar as oportunidades que nós necessitamos, que necessita dessa, né, para o nosso crescimento como espíritos eternos. Nosso orgulho, como bem diz Mateus, né, nos cega a enxergar nossos próprios defeitos. Aliás, o que define orgulho é isso, é se estar cego ao lugar em que estamos. Não vou dizer nem defeito, defeitos temos todos, né? Não chamamos nem de defeito, assim, não é defeito porque seria defeito se isso não fosse humano, né? Como é humano não é defeito, é o que nós somos, não é nem defeito, né? A gente chama de defeito por compará-lo com a lei divina, né? Nossas próprias dificuldades. Temos orgulho? Temos. Ah, vamos negá-lo? Não. Mas vamos tratá-lo? Sim. É importante que tratamos. Eu falei ontem e vou repetir aqui. Às vezes a gente tem uma dor na barriga. Ai, estou com uma dor danada. Não sei o que é que está doendo em mim. Então eu vou sentir essa dor eternamente sem poder tratá-la. No momento que eu vou no médico, ele fala: você está com apendicite. Olha que bom, já sei o que é. Eu trato apendicite. Eu estou sentindo as cargas, né, de um mal-estar. Eu não sei o que é. Aí eu vou me analisar. O que eu estou fazendo? Eu estou ansiando, eu estou em ilusão de achar que eu estou numa posição, num lugar que de fato eu não estou. Opa, olha a apendicite sendo descoberta. Eu estou repleto de orgulho. Como orgulho é raiz dos males, assim como a inveja, assim como a vaidade, assim como o egoísmo, né? Eu detecto que eu estou sendo orgulhoso. Então eu estou vivenciando e estou alimentando
o que é raiz de todos os males, então eu estou vivendo, consequentemente, a consequência disso que eu alimento. Ou seja, o mal. Se a raiz é orgulho, eu estou vivenciando orgulho, eu sinto mal. Se eu sinto mal, eu falo assim, gente, nada dá certo na minha vida. Gente, eu não consigo ser feliz, nada dá certo, eu tento lá, eu sou tão bonzinho, eu levo cesta básica, eu faço sopa, eu dou passe, nada... Opa! Olha o que eu estou falando. Estou orgulhoso de ter uma série de atitudes benemerentes com a intenção de me melhorar e não estou satisfeito com as conquistas que eu fiz porque eu estou vivendo a ilusão de estar no lugar do qual eu não estou. Eu estou alimentando meu orgulho e o orgulho é a raiz de todo mal. Opa! Dose de humildade, humilhação. Humilhação é o processo de conhecer-se, conhecer onde realmente está. E quando eu reconheço realmente, olha, eu estava vivendo num lugar que eu não estou. Olha, eu estou aqui. Eu estou vivenciando o orgulho. Então eu tenho orgulho, então eu vou tratar o orgulho. Eu começo a não falar em orgulho, mas sabendo que ele está ali. Não vou dar as costas para ele, não. Aí eu me manto de informações, eu vivencio outras situações, observo. Eu fico pensando assim, vocês já viram as pessoas mais iluminadas reclamando da vida? Feiteu, eu não tive brigadeiro hoje. Não. Você já vê as pessoas interessadas no bem-estar do outro, falando de amor. Eu não gosto de citar, não, mas vocês já viram algumas dessas pessoas que ficam aqui perto da gente reclamando de alguma coisa? Mas o tempo inteiro, quando nós as buscamos, com as nossas dificuldades, elas agradecem a confiança, agradecem a oportunidade de poderem serem úteis. Já perceberam isso? É bem diferente. Né? Elas não ficam assim, nossa, eu ajudo um tanto de gente, eu oro com um tanto de gente, não. Não é assim que fazem. Elas são melhores? Não são melhores. Elas estão num processo diferente. Elas têm suas dificuldades? Têm suas dificuldades, como todos nós. Se elas não tivessem essas dificuldades relativas ao mundo em que estamos, elas não estariam nesse mundo. Então também tem suas questões. A questão é que se elas percebem orgulho, elas tratam orgulho. Se elas percebem a vaidade dominando, elas tratam a vaidade. Não é? Elas continuam mirar. Eu lembro de uma amiga muito querida, certa vez, numa quarta-feira, que ela falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu nem faço oração para Jesus, não, oro logo para Deus. Não falo com subalterno. Claro que é uma brincadeira que ela está falando, mas eu acho um retrato da gente mesmo, grande massa de aprendizes, que esses, por vezes, da ausência de grandes oportunidades no serviço do mundo. E eu que falo com Deus, vou ficar falando aí com você. Está brincando comigo, né? Vamos continuar. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido cargo de alta relevância, além do irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno, consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimento imediato, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino. Olha que coisa interessante, quando ele fala assim, um copo de água pura, o silêncio, isso que eu achei ótimo, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Muitas das vezes, o nosso orgulho, a nossa vaidade, quando nos defrontamos com declarações repletas de, talvez em palavras menos felizes, de ideias menos felizes, que evidentemente, eu lembro, já falei isso antes, eu lembro que tem um livro em que tem uma menina chamada Zazá, que é amiga lá de uma filósofa, e ela falou que vivia na França, e ela criticando o pai, né, observando que o pai, falando que determinadas pessoas, lá na época da guerra, porque elas pensavam daquela forma, deveriam ser todos fuzilados, etc. E tal. Ela falando assim, mas explicava ao meu pai que eles não têm culpa daqueles pensamentos de ocorrerem em função daquilo que elas acreditavam. Então, elas acreditavam piamente em determinadas coisas. Então, as ideias lhe apareciam naturalmente, elas não têm culpa. A questão está no que elas acreditavam. Então, muitas vezes, eu achei isso interessante, que apura o nosso ouvido. Né?
Às vezes a gente fica tentando discutir o objeto do que está sendo dito e esquece que elas são frutos de convicções anteriores, de confianças anteriores, de certezas, postulados de fé que elas têm. Aí você vai discutir o objeto? Não. O objeto é reflexo, assim, até incontrolável das coisas que elas acreditam. Vamos dizer assim, eu acredito que lá atrás, eu acredito que não exista continuidade da vida após o perecimento do corpo físico. Tá? Isso é uma coisa que eu acredito. Eu posso discutir intelectualmente, mas isso está entranhado em mim. Eu acredito nisso. Eu tenho confiança de que morreu, acabou. O máximo que eu permito é que eu fique numa espécie de limbo, aguardando o julgamento de Deus. E que as minhas ações aqui no mundo material, eu estou traduzindo no nosso linguajar, né? Elas serão cessadas, assim, a minha influência no mundo material, os males segundo a minha percepção, né? A serem feitos nesse mundo material, serão cessados no momento em que eu perder esse corpo físico do qual eu expresso esse meu mal. Tá certo? Então eu entendo assim, olha, eu estou fazendo, eu sou um indivíduo ali, né? Não vou falar de mim não, porque eu que estou expressando a minha ideia. É um criminoso, então ele faz mal, ele mata outras pessoas, ele rouba, etc e tal. Então no momento que eu cercear a vida dele, o mal que ele produz será encerrado. Por quê? Porque lá atrás eu acredito que no momento que a pessoa morre, acaba tudo. Então eu tenho isso, mesmo que eu possa abrir espaço para discutir a possibilidade, de forma intelectual, buscando evidências científicas e negando, não importa, né? Essa é a base dos meus valores, das questões de fé. Eu acredito lá dentro, assim como Jesus veio dizer que ele veio dar cumprimento à lei, é porque ele tem dentro de si o respeito à vida do outro, respeito dentro de si de que o amor é a mola propulsora. Então ele age e ele não tem culpa das ideias que ele expressa a partir daquilo que ele acredita de fato, que ele tem fé. Então ele acredita no amor. Então as expressões que ele faz são estruturadas em cima desse amor que ele vivencia integralmente. Ele é o nosso mestre assim. Então todas as suas palavras serão palavras de amor. E ele talvez não tenha culpa dessas palavras, imitando a Zazá, dado as coisas que ele acredita, as coisas que ele tem fé, aquilo que ele tem como valor absoluto no coração. Então, eu tenho valor absoluto de que uma vez morta a pessoa, uma vez o corpo acabado, acaba o mal que ele é capaz de fazer. Então, isso eu abro discussão da possibilidade de haver um espírito que sobrevive a esse corpo, mas que vai para um lugar do qual eu não sei, e que isso não interessa essa vivência materialista do qual eu consigo. Muito bem. Aí, quando a pessoa me pergunta assim, se é a favor, eu acredito nisso, eu vou construir uma frase dizendo o seguinte, que o bom, e eu estou imbuído das melhores intenções, né? Olha, então, quando uma pessoa for para cima de mim, né, um assaltante, um criminoso, eu atiro nele e mato ele. Aí eu tenho para mim imbuído das melhores intenções se o cara só faz o mal. No momento, lá sim, o crime ocorre, e eu não tenho culpa disso, porque eu acredito que a vida acaba quando cessa a vida material, né? Eu acho que no ato de eu atirar nesse sujeito e matá-lo, né, na defesa de algum bem que para mim é importantíssimo, na circunstância, eu defendendo um inocente, como se houvesse pessoas inocentes no mundo, né, eu estou fazendo um bem. Então, eu atiro na pessoa, eu mato essa pessoa e não tem problema consciencial nenhum. Eu acredito, e isso faz parte das convicções que eu tenho, de que eu cessei o mal. Entende o que eu digo? Então, olha, se você vai conversar com uma pessoa que ela diz assim, eu sou a favor da pena de morte, ou eu acho que eu devo andar com um instrumento, né, que foi construído e concebido para tirar a vida do outro, ela pode se encher de argumentações válidas, mas a base que deu para ela essas ideias é de que, uma vez morto, cessa a vida. Isso que efetivamente ela acredita, em todo esse corpo de argumentação, né, bem intencionada, tem como base aquela estrutura de que, acabando a vida, dessa pessoa, acaba a possibilidade dela fazer um mal ao outro, ela faz um bem para a humanidade. Entende o que eu digo? O nosso trabalho de iluminação, que faz muito melhor ao outro, às vezes é se calar. Por quê?
O silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Não. Não adianta argumentar com essa pessoa que vai carregar esse tipo de pensamento. Porque eu vou estar tratando de algo cuja raiz é lá atrás. Qual o melhor assunto que vai melhorar a circunstância e o melhor que eu possa fazer para ela? Né? Se ela perguntar sobre a minha posição, eu posso esclarecer minha posição. Mas o melhor que eu posso fazer para ela, sabe o que é? Servicinhos. Mesmo que ela não os veja, o melhor que eu posso fazer com ela é ser benigno, antes de me degladiar e duelar em cima de conceituações e construções lógicas. Porque o lugar onde ela será afetada por ações benignas. Ela será afetada por servicinhos, e nunca com argumentações, por mais fortes que elas sejam. Ela pode até ficar sem argumentação, mas ela não abre mão daquilo que ela acredita. Ela continuará andando armada, querendo matar o outro, que, por acaso, na concepção dela, esteja fazendo mal a ela. Você vai discutir? Não. Nós podemos fazer servicinhos. Que tipo de servicinhos? Dando atenção, amando esse inimigo. O inimigo são essas crenças dela. Amando, e qualquer questão de amor. E mantendo com atitudes do bem. Sendo o primeiro a abrir mão de determinadas coisas, de valores que para elas eram fundamentais, e você, para as suas ações, sem querer mostrar, mas na sua convicção também, responder às suas reais convicções e vivenciar a felicidade de poder a cada dia experimentar o amor exemplificado por Jesus. Esse é o pequeno serviço. Sendo benigno com ela, não descartá-la por esse pensamento que ela tem. Talvez você não tenha uma relação de uma amizade profunda, porque ela se estrutura em si, amizades profundas, não se estruturam por ações, eu te dei tanto em dinheiro, não. Elas se estruturam em buscar afinidade nas crenças, nas convicções. Aí as afetividades se conformam, aí você estabelece uma amizade. Não estou dizendo que necessariamente precisam ser exatas, mas na busca desses valores, aí você estrutura essa amizade, essa relação. O restante é, como falou, Jesus tinha as pessoas de sua simpatia, né? Mas ele conseguia amar os inimigos. Então, eu acho muito interessante. Servicinho é calar, é com servicinho, vamos calar, porque você não consegue combater esse mal de fogo, você não tem esclarecimentos imediatos. Nós estamos aqui nessas reflexões o tempo inteiro buscando esclarecimentos, até para nos acordar, olha, em nós mesmos, nos iluminar. A proposta daqui não é ditar regras, mas fomentar a reflexão. Fomentar assim, quando eu acuso, ou eu aponto, ou eu vejo a vaidade do outro, vamos trabalhar de forma que nós possamos jogar luz sobre as nossas vaidades, sobre os nossos orgulhos. Vamos desejar sermos humilhados. Que nos seja sempre apresentada a possibilidade de entendermos o lugar onde estamos, real, sem ilusões, porque nada de bom se constrói sobre ilusões. Né? Aí fala, santificante que dá, um livro santificante é o servicinho. Às vezes ele dá uma luz, uma sentença carinhosa. Sentença carinhosa, assim, uma conclusão, né? Que eu li quando a pessoa fala merecimento, ele faz julgamento e a sentença. Merece cadeia. Que seja uma sentença carinhosa, merece mais atenção. Se é para usar o merece, que merece mais atenção, que mereça mais disposição de amor. Isso é uma sentença carinhosa. O transporte de um fardo pequenino, né? Sentar para ouvir é um fardo pequenininho. A sugestão do bem, que perdoa. Né? Porque nós já entendemos que perdão, por exemplo, é algo que se processa com nós mesmos. Né? Eu posso perder uma pessoa, jamais vai saber porque o bem faz é a mim, não é ele. Né? A tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Dá fastio, que dá cansaço, aquela coisa, a pessoa... Eu agradeço muito as pessoas que me ouviram, né? Porque eu sou um falastrão, acaba que as minhas conversações ficam fastidiosas, porque às vezes nem todos estão interessados em fazer reflexões no campo da espiritualidade, né? E às vezes as minhas conversações podem ser fastidiosas. Eu agradeço quem teve a tolerância comigo.
E quando fala tolerância, parece que a gente está num ponto superior e tolera aquele que está num ponto inferior. Então, o tempo inteiro nós estamos, mesmo que não queremos admitir de uma forma orgulhosa, nós estamos na posição, naquele aspecto em que nós já temos mais esclarecimento, como há outros aspectos nós não temos tanto esclarecimento. Há pessoas que não lidam com a questão da espiritualidade, né, que a gente acha que é superior, não é tão necessária, é um tripé de sustentação de qualquer ser humano, lidar com as questões mentais, as questões espirituais e as questões físicas. Né? E as mentais são as psicológicas, etc., e as espirituais também envolvem isso. E muitas vezes eu estou desgastando e sendo fastidioso com a pessoa num ponto no qual ela não tem tanta disposição. Talvez ela tenha que ser tolerante, eu vou agradecer. Algumas vezes eu sou tolerante com outra pessoa, que ela é capaz de enxergar determinadas coisas que para mim são um pouco mais claras, pelo tempo. Olha o tempo novamente. Tempo, valor que eu dou àquele tema em específico. Né? Então, olha só, temos que ter, não. O pequeno serviço é tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Os favores gratuitos de alguns vinténs, né? Pequena monta. Você não precisa doar R$1 milhão, não. Mas, sistematicamente, dentro do seu orçamento, né? Um pouquinho. Sabe? Um pouquinho, porque conhecendo as suas necessidades de sobrevivência, não é fazer grandes sacrifícios, não, esse pouquinho. A dádiva espontânea, ainda que humilde. Né? Eu lembro da história do sabão, né, que batia na casa pedindo, aí o Fausto contou que a lavadeira chegou a mão e ela não tinha dinheiro, não tinha uma coisa para dar. Ela falou, peraí, foi lá, pegou a barra de sabão que ela usava para poder lavar roupa para fora, que ela ganhava dinheiro, partiu na metade, enrolou num jornal e deu. Isso é a dádiva espontânea, ainda que humilde. Humilde, mas feita de coração. A espontaneidade está no coração. O coração pediu. Você lembra que falou o seguinte? Que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, a disciplina no amor, a disciplina que, mesmo que eu não esteja com vontade, eu ligo para a tia Cotinha, até que seja espontâneo. Olha, nossa, eu estou incomodado aqui, que a tia Cotinha deve estar precisando, vou ligar para ela. A gentileza natural. E a gentileza só é natural depois que ela é disciplinada. Se eu não me disciplino a falar bom dia, a ceder lugar, mesmo que eu me contenha e cedo lugar, que eu sirva, mesmo que eu esteja com fome, exercitadamente eu sirva o outro antes de comer na mesa, que eu seja o primeiro a tirar, como o Fausto e a Aldinha falaram, né, tirar a mesa, ou fazer a cama, mesmo sabendo que tem uma pessoa que faz, e agradecer a cama que eu estou, disciplinadamente, até que essa gentileza seja natural. E eu não será natural, porque você é bom, você nasceu bom, né? Ninguém nasce bom se não tiver exercitado no bem em outras vidas. E ninguém é bom se não tiver praticado pequenos serviços de bondade. Para que seja gentil naturalmente, é necessário que você exercite na gentileza. Porque nossa história de vida, nos ervos, nas eras, era de luta, era de matar uns aos outros, era da materialidade grosseira que nós construímos. Né? Eu lembro quando conta coisas assim que a gente não acredita, mas era assim, há pouco tempo atrás, no século passado, se eu não me engano, no final do século XIX, bem, não sei colocar, mas não tem muito tempo. As pessoas, né, já era um avanço, elas faziam suas necessidades nos pinicos, nos quartos, depois jogavam pela janela. Parece doideira, mas tinha que se andar em Londres, que me contavam, né? Me falavam com cuidado, assim, para ver se não caía xixi e cocô na sua cabeça, jogava-se na rua. No tempo da minha avó e minha mãe começou lá no interior, minha avó é de 1910, uma casa muito boa no centro da cidade, mas o banheiro do lado de fora. Hoje você mora no 20º andar, né? Você abre a torneirinha e sai água quente. Olha que loucura. Né? Banheiro na casinha do lado de fora. Não é que a gente vê aqueles filmes da Índia, daquela população, que a casinha é erigida, né, para fazer as necessidades, em cima de um rio. Como é que se chega a um ponto hoje em que nós somos álcool gel nas entradas, né, com essa pandemia de cuidar das coisas, essa higiene que nós carregamos? Isso é fruto de pequenos serviços de cuidado. Nós não nascemos assim, não. Nós construímos ao longo do tempo essa estrutura higiênica.
como nós construímos através das eras, o aprimoramento de respeito ao outro, a aproximação com a lei divina de amor, e a lei de amor necessita do outro para que ela exerça, para chegarmos a um ponto em que é valor a gentileza. E se ainda não é valor para nós a busca do nosso crescimento. Então, nos disciplinemos. Por mais que a gente tenha altas considerações intelectivas a respeito da fala, das relações humanas, dos poderes, do imperialismo, ou dos proletariados, ou dos conservadorismos, e que eu não sei nem o que conserva, conservador, e assim vai, não, tudo evolui. Então, passemos a falar bom dia. Passemos a ensaiar, como eu gosto de dizer, um sorriso de manhã, para ser a primeira resposta que vamos dar disciplinadamente até que essa gentileza seja natural. E constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Mas como é que eu vou tomar a justa consideração? É através da disciplina. Porque eu sei que isso vai construir, e nós estamos discutindo exatamente isso, é isso que vai construir os grandes elevados. Sermos benignos antes. Né? Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso efetivo dos bons corações? Não importa. É que nem perdão, não importa. Se a pessoa, eu não perdoo a pessoa, eu chego para ele e falo assim, eu te perdoo. Não. Você perdoa a pessoa, um ato, uma circunstância, você perdoa em você. É porque você que carrega. Perdoar é o ato de alijar do seu coração sentimentos ruins a respeito daquela pessoa ou situação. Buscar em você a compreensão das circunstâncias e não carregar mágoas a respeito da outra pessoa, porque quem carrega a mágoa é você. Então, cabe a você alijar-se dessa mágoa. Isso que é o perdão. E o perdão é uma ferramenta que nos foi presenteada por Deus e só serve para nós mesmos. Jesus não precisa perdoar nada. Deus não perdoa ninguém, porque ele não carrega mágoa de ninguém, ele compreende a todos. Como diz o Aldinha, merecimento é uma palavra que não deve ter no vocabulário de Jesus. Mas acolhimento, abandono não deve existir, não é? Mas acolhimento, compreensão, amor, isso faz parte. Ele conhece a nossa intimidade, a nossa profunda intimidade, e sabe que às vezes nós estamos falando, não é culpa nossa, né? E só poderíamos ter pensado ou agido dessa forma em função das coisas que nós cremos. Da fé que nós construímos, se eu acredito, aquela história simplista, se eu acredito que acabou a vida, acaba tudo, então essas ideias que me surgem são baseadas nessas coisas que eu acredito. Então não adianta eu discutir a pena de morte se você acredita que tudo acaba. Vamos reformular através de servicinhos, das transformações que o ato benigno causa no outro, que é essa a essência da lei divina, que é a lei de amor. Uma vez reestruturado esse amor, a percepção desse amor, as construções serão outras. Eu acho uma imagem genial. Não adianta você entrar na arena, fazer uso de uma espada para degladiar, para vencer o gladiador e dizer, olha, não te leva a nada lutar. Jesus já falou, guarda a tua espada. Para Pedro, quem vive pela espada perecerá. Eu não quero... Entende, né? O que adianta? Sendo que tanto faz significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso efetivo dos bons corações. O impulso efetivo das vezes corações são os servicinhos, em que eu não pergunto, olha, para receber minha caridade, você tem que dizer assim, eu aceito Jesus no coração. Opa, peraí, não tem que fazer nada. O bem que eu faço só engrandece o meu coração, só engrandece o meu espírito. E ele é feito através de servicinhos, em que não exige. Imagina se Jesus falasse, olha, para o seu espírito, ou Deus falasse, para o seu espírito crescer como espírito eterno, ou para você desenvolver, você precisa primeiro ganhar R$1 milhão. Ou precisa primeiro você selecionar quem é filho de Deus, que só para ele você pode fazer serviço. Ué, Jesus andava entre as prostitutas e os ladrões. No símbolo de que eram os excluídos, aqueles que eram condenados, que a nossa estrutura social tinha argumentos e justificativas para poder atacar. Se a gente for nesse batidão, assim, a gente poderia dizer assim, está entre as prostitutas, os ladrões e os de sexualidade diferente da normatização masculina, feminina, assim, vamos dizer assim, né?
Porque são exatamente aquelas pessoas que a nossa estrutura social, dentro do formato que convém a estrutura que nós achamos como bem, né, acha motivos para alijar. Não é neles que Jesus não falava que andava entre os reis e rainhas, não. Reis e rainhas são exatamente nós, que temos a estrutura familiar bem estruturada, que não roubamos, que não nos prostituímos dentro do conceito material, né, o genital. Né? Mas Jesus não andava com a gente, não. Ela vai andar com a gente na medida que nós tivermos olhos, tivermos um impulso afetivo e que nós pudermos melhorar o nosso coração. Aí ele andará conosco. Nós estaremos próximos dele. E só faremos isso quando pudermos nos aproximar a quem efetivamente necessita. O que nós fazemos? Degladiamos. Entramos na arena para pegar espadas e lutar com o gladiador para falar que ele está errado. Pereceremos pela espada. Por acaso nós fomos, assim, fazendo a mesma metáfora, fomos lá, o tiramos da escravidão, demos a ele afeto, a importância de um carinho, a importância de atenção para o outro, alertamos ele, olha a necessidade, vamos suprir, olha a alegria do outro quando você... Não é? Não, nós o treinamos desde pequeno a degladiar-se. Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos? É muito interessante essa situação que nos convida a uma empatia. Nós vemos o sujeito segurando uma espada, defendendo ideias horríveis. Né? Quantas vezes defendemos ideias horríveis e Jesus jamais chegou e segurou nossa mão, respeitou nossas atividades e nos dispensou imensas parcelas de amor, consideração e atenção. Qual um pai amoroso. Não é verdade? Mas não, nós somos rápidos em condenar e a nos armar de argumentos, né? E mal entendendo que às vezes, muitas das vezes, e é que acontece com nós outros também, é que nós não temos controle sobre aquilo que nos ocorre em função daquilo que nós temos como valor, ou seja, daquilo que nós construímos como crenças nossas. Né? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. E olha como é que ele é bonzinho, Emmanuel. Ele ainda fala assim, olha, gente, presta atenção, não se iluda. Por que vai ser uma perturbação ao teu espírito? Porque você estará ansiando, querendo construir, estruturado em cima da ilusão do lugar onde você é chamado a atuar. Quando eu digo lugar, quando eu falo da humildade, é saber a realidade do lugar onde você está, é onde você é chamado a atuar. Pode ser que você é chamado a atuar em lugares que te dão notoriedade da grande mídia do mundo. E pode ser que não. Quando você anseia por essa notoriedade, por essa fama, dos cartazes enormes do mundo, é porque você está se colocando, nada de mal você ansiar, mas que eu anseie, temos real noção de onde você está. Se você fizer o seu servicinho, aquilo que te compete com competência, se ele é dado essa notoriedade, ela surgirá, as circunstâncias aparecerão. Eu pergunto para os nossos queridos amigos e companheiros que estão em cargos de direção, em casa espírita, em outro lugar, se esse impulso, muitas vezes, de necessidade de trabalho, desapareceram, se não no momento adequado. A partir, se foi assim, do nada, ou se foi a partir de muito esforço, de disposição, e que se eles se sentiam verdadeiramente competentes para tal, ou se enxergaram apenas como um desafio, uma oportunidade que é dada de cada vez mais poder fazer servicinhos, ser benigno. Eu pergunto se a grandiosidade de Chico foi ansiada por ele, ou o que ele ansiava de fato era exercer o amor e reconhecer o amor de Jesus, louvar a Jesus, levar a Deus. Né? Ele queria ser benigno antes. Isso, a notoriedade veio exatamente pelas situações de ser benevolente. Aí fala, ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles, olha que loucura, hein? É nos servicinhos úteis.
Porque quando ele fala servicinhos úteis, eu acredito que ele esteja tirando a conotação de serviços pequenos que seriam os inúteis, né? Aquela conotação ruim para os servicinhos. Então, o servicinho que ele está colocando são os úteis. Úteis sobre que aspecto? Sobre o aspecto da lei divina. Sobre que baliza a lei divina. Neles repousa o bem-estar, desculpa estar junto, não é bem-estar, não, é bem-estar. Foi minha grafia, que esqueci do espaço aqui. O bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. E olha que interessante. O bem-estar no caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Né? Todos estamos na experiência humana. É isso que traz bem-estar a todos, a tanto quanto se congregam na experiência humana. Então é para toda a humanidade. São os servicinhos que vai nos dar bem-estar. A satisfação de fazermos aquilo que verdadeiramente reflete o que há de melhor em nosso coração, reflete o que há de melhor em nossos valores. Eu acho que é isso que é o importante nessa história. E é isso, gente. Espero não ter me delongado muito ou ter feito muita complicação nessas minhas conversações, né? E amemos o servicinho, né? Os convido a todos nós a amarmos os servicinhos, amarmos, nos calarmos diante das posições exaltadas a favor de coisas, porque essas posições às vezes não residem aí, residem em crenças lá. Vamos reforçar o que de fato nós traduzimos como aquilo que é valor para nós, aquilo que nós achamos tempo para fazer, é isso que reflete o valor que nós damos às coisas, aquilo que nós temos tempo para fazer, independente das circunstâncias. O que é verdadeiramente valoroso para nós é aquilo que nós temos tempo para fazer. Então, vamos analisar, nós temos tempo para quê? Não é verdade? Isso é muito importante. E uma das coisas interessantes é isso. Nos dediquemos caladamente aos servicinhos, sem discutir ou levantar espadas, né? Essa é a proposta, né? Para degradear contra aqueles que já impunham espadas com ideias mirabolantes, mas que eles não têm culpa, que são fruto daquilo que elas acreditam. Então, vamos aprimorar aquilo que nós temos fé verdadeiramente. A Aldinha fala, confie em Deus Pai. Vamos reforçar nossa confiança para que as ideias que nos surjam, né? Confiem em Deus Pai. Para que as ideias que nos surjam sejam coerentes com aquilo que nós confiamos, que elas nos brotem naturalmente. Se elas não brotam naturalmente, nos ponhamos em disciplina. Isso está coerente com aquilo que eu digo, querer confiar a cada dia? Não é verdade? Aí o servicinho de benignos, antes das grandes obras, elas aparecerão na medida da necessidade, porque Deus é soberanamente bom e justo, e talvez não nos coloque, né? Nos coloque na mão situações das quais nós não precisamos. Não está ao nosso alcance. Se nos estruturamos aqui confiando em Deus Pai, pode ter certeza que as nossas respostas a essa confiança serão emanações de boas. E a partir daí, nós teremos aquilo que nos é destinado. Tá bom? Vamos agradecer a paciência de todos, lembrando que o Bazar Artesanato está aqui, ó, começou hoje, dia 16 e 17 também de setembro, das 10 às 16 horas. Vamos prestigiar, isso é muito importante para os enxovalzinhos, né? Produção dos enxovaizinhos, uma equipe maravilhosa que trabalha com muita alegria. Tá bom, minha gente? E vamos chamar a nossa querida, então, Fátima, né? Oi, Fátima. Oi. Tá boa? Tudo. Vou deixar isso aí, então, para fazer nossa oração. Fica com Deus, então. Obrigada, Deus. Bom, primeiramente, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui sob os cuidados de uma equipe tão carinhosa quanto a equipe do Dr. Bittencourt, que consigamos usar tudo que ouvimos aqui no trato com as pessoas e também se a gente consiga retribuir todo esse carinho mudando de atitude e para a equipe perceber que a gente já está mais sensível à mudança. Que Jesus nos abençoe, que Manuel Felipe Santiago nos abençoe, que o Dr. Bittencourt nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.